Fala pessoal, tudo bom? Pedro Ramon aqui, seja bem-vindo ao meu canal. E o vídeo de hoje vai tratar sobre Japinha do CPM 22, preço de ação e técnicas de persuasão. E o que tudo isso tem a ver? Acompanhe até o final para você descobrir então. Vamos lá? Recentemente a gente acabou vivenciando uma situação super grave, super séria, envolvendo o relato e os prints de uma conversa do baterista ou ex-baterista da banda CPM 22, que é uma banda que acompanhou durante muito tempo minha juventude, que sempre me atraiu bastante, e uma suposta alegação de assédio. Suposta porque ainda não teve nada decidido, mas ao que tudo indica, procede. E pelas imagens que se vê, acaba tendo a conversa do baterista com a menor de idade e depois isso é somado a ele comentando que não via gravidade disso, que era uma brincadeira, que nunca teve a intenção de seduzir e acabou culminando com o afastamento dele da banda. Isso é uma informação muito importante para a gente levar em consideração para ver o poder que redes sociais acabam tendo hoje em dia, trending topics do Twitter acabam tendo hoje em dia. E é o mesmo tipo de poder que a gente verifica com o segundo tema desse vídeo, depois tudo vai acabar se aproximando, que é preço de ação. Existe hoje uma coisa que se chama valor social, que não é propriamente trabalhado pelo direito empresarial, é muito mais trabalhado por mídia, trabalhado por propaganda, por outras áreas, que leva em consideração a possibilidade de impacto social de uma atividade, em que medida isso pode impactar em preço. A gente vai acabar trabalhando questão de user experience, vai acabar trabalhando outras coisas. Há pesquisas interessantíssimas nesse sentido que mostram relação entre publicidade, propaganda e frequência na mídia e preço de ação. Não necessariamente a gente consegue ver uma relação clara de cara crachá. Quanto mais está na mídia, maior o preço, quanto menos está na mídia, menor o preço, porque tudo depende da qualidade da publicação, da qualidade e da frequência da veiculação midiática. Mas se a gente parar para pensar, existe um tipo de estudo, um tipo de análise que se chama Libbox, que vai levar em consideração justamente que a maior exposição, e isso tem muito a ver com direito empresarial, teoria dos jogos, análise econômica, a maior exposição, quando positiva, tende a gerar redução de assimetria informacional, e quando eu gero redução de assimetria informacional, a tendência é que eu tenha aumento de preço, porque isso é acompanhado de aumento de liquidez. Então, quando eu tenho uma notícia positiva veiculada, a assimetria informacional, que é inerente a qualquer relação econômica, e o preço de ação cabe nisso também, a aquisição de ação, reduz. Quando reduz e se vê que há algo bom, aumenta-se a liquidez, e quando eu tenho aumento de liquidez, o preço tende a aumentar. É algo quase que natural, Então isso acaba trazendo algumas consequências, que eu não posso afastar de pronto uma hipótese de que preço de ação é influenciado por mídia. É algo que parece bem razoável de se pensar. E é só a gente começar a ver recentemente, com o isolamento social, as empresas que tiveram maior valor, aumento de valor, quando comparado àquelas que foram mais impactadas. Quando a gente pega os que mais resistiram ao período de isolamento social, uma delas seria, por exemplo, a Magalu, a Magazine Luiza. Tanto por uma questão de estar preparada para o mundo digital, mas também por uma questão social, da forma como se comportou e expôs a sua marca em tempo de pandemia. Se a gente for comparar a outra empresa, não necessariamente com números objetivos, mas só para vocês verem o impacto que tem a imagem e esse valor social, é só a gente pegar o Madeiro. Tá certo, não é uma companhia aberta, mas o comentário que foi feito pelo Junior Durski do que seriam 5 ou 7 mil mortes comparado com a economia do Brasil, não pegou bem. Com razão, não pegou bem. E o impacto social, ele é imediato. O impacto social, em um primeiro momento, ele afeta preço, porque quando eu tenho um impacto social negativo, eu tenho uma resposta negativa social, a assimetria informacional, ela fica torta, não sabe para onde caminhar. Isso acaba tendo uma precificação dessa crise, dessa informação que vem, que normalmente é maior do que deveria ser. Então você acaba tendo
diante de uma informação negativa veiculada pela mídia, uma queda muito grande, porque o mercado precifica mais a crise do que deveria e depois volta com alguma estabilidade, e aí você vai ver uma margem que seria o que realmente deveria ter sido perdido, que foi o real preço da crise. É nesse momento que, pensando em mercado de ações, que o pessoal consegue especular e ter grandes ganhos. Isso é algo que a gente percebeu bastante olhando para esse momento de pandemia. Indo para esse cenário, então, o que a mídia faz? O que a mídia faz? E aí a gente começa a entender a relação de preço de ação e o caso do Japinha do CPM 22. A mídia ela acaba potencializando o alcance da informação que é divulgada, mesmo que seja uma informação que não é oficial. E aí você vai ter variação para cima e para baixo em preço de ação. Então, quando você olha para isso, eu tendo a ter um maior aumento de liquidez ou menor aumento de liquidez em razão da atuação midiática. E quando a informação é ruim, reduz liquidez. Quando reduz liquidez, reduz preço. Quando a informação é boa, aumenta a liquidez. Aumenta a liquidez, aumenta preço. É algo natural, é a curva da oferta e demanda sem grandes questões envolvidas. E de onde vem a importância dessa mídia que está cada vez mais se desenvolvendo e sendo para muitos a maior fonte de informação, que são as redes sociais? E vejam que a depender da faixa etária, depender da composição social de cada grupo, a rede social que é utilizada muda, a mídia virtual que é utilizada muda. É só a gente parar para perceber hoje em dia o perfil diferente de usuário, de quem se informa principalmente por WhatsApp, sim, tem essas pessoas, Twitter, Instagram, TikTok atualmente, Facebook, cada faixa etária e cada perfil social de pessoa, formação, acaba tendo alocação hoje em dia para uma determinada mídia digital. Isso acaba propagando informação. Se a informação é boa, se a informação é ruim, é todo o problema da fake news que a gente reconhece. E o que tem tudo isso a ver, então, com técnica de persuasão, que aí amarra todas essas coisas? Quando a gente fala de técnica de persuasão, a gente tem que sempre se lembrar de um dos principais livros autores sobre o assunto, que é o Robert Cialdini, que é uma pessoa técnica que trabalha essa questão e vai falar das armas de persuasão. Ele fala de afinidade, ele fala de autoridade, coerência, escassez, prova social, reciprocidade, dentre outras. E a mais recente, um livro mais recente dele, que ele cita e trabalha, é a questão da união. O que ele quer dizer com isso? Cialdini coloca que quando eu tenho uma identidade compartilhada por determinadas pessoas, eu tenho a tendência de ter maior influência entre influenciador e influenciado. E isso é algo muito importante quando a gente vê propagação de informação em momento de isolamento social via mídias sociais, que é algo que ganhou ainda maior relevância, e os impactos disso nos diversos setores, seja para incentivar o afastamento de um membro de uma banda, até influenciar e maximizar preço de ação. Como assim? O que o Cialdini coloca? Quanto maior for a proximidade, quanto maior for a relação positiva, maior o impacto. E ele vai trazer algumas coisas que influenciam isso, sempre atrelando a laços familiares. Já vamos chegar em um ponto importante aqui. Quando eu tenho algo envolvendo laços familiares, a capacidade de influenciação entre o influenciador e o influenciado tende a aumentar. Quando eu tenho redes sociais, no atual contexto que a gente vive, a rede social ela acaba levando também a simulações que se aproximam muito de laços familiares. A questão de fazer parte de algo e ter a identificação com os seus pares. Quando eu venho e faço uma hashtag Ramuno na CNN, e eu faço você se identificar com isso, eu crio um laço de união que a minha capacidade de influenciar com esse tópico é maior e de você ser influenciado ou de você me influenciar é maior, envolvendo esse tópico. Porque eu criei por meio de uma tag, uma hashtag, um fator de união. Quando eu venho e eu vejo as grandes companhias cada vez mais trabalhando mídia social, utilizando tags, criando nicho, aproximando-se do seu usuário, e vem toda a questão de user experience, isso vai acabar impactando
por uma propagação da informação muito maior do que as mídias tradicionais. Isso vai ter como consequência, trazer maior liquidez. Se eu trago maior liquidez, sem mensagem positiva, sobe a valor da ação. Se eu trago menor liquidez, porque a informação é negativa, isso leva à queda do valor da ação. Se eu venho e trato de uma forma bem clara sobre uma conduta que é vista como negativa para a comunidade, isso acaba sendo intensificado entre a própria comunidade, e a própria comunidade, em razão de um fator de união, intensifica a informação e, consequentemente, a resposta é imediata. Imagina se a gente for ver entre o afastamento do Japinha do CPM 22, da banda, e a notícia que se teve do ocorrido envolvendo o assédio, não foram 12 horas. Isso foi ocasionado, não foi pela mídia tradicional, foi principalmente pela mídia virtual, essa nova mídia virtual causada pelas redes sociais. E a consequência disso foi Trending Topics, um dos primeiros, se não o primeiro, ter sido o caso do assédio do Japinha. Se eu puder de alguma forma aproximar isso do direito empresarial, o Cialdini ele traz no livro dele, nas reflexões dele, algumas considerações importantes. Uma delas ele faz referência a uma carta escrita por Warren Buffett, principais acionistas e investidores dos Estados Unidos, quando ele ia falar do futuro da Berkshire Hathaway, que era a empresa dele, e ele acabou se referindo nesta carta que ele escreveu aos acionistas, não como sendo, eu estou informando os meus acionistas. Ele acabou se referindo como sendo, isso está na carta, eu vou tratar do futuro da empresa assim como eu trataria do futuro da empresa para a minha própria família. Isso acaba gerando união e mostra justamente isso. A gente acaba tendo outros cenários que podem ser utilizados sobre isso, até com base no Cialdini, que é quando eu trato de cocriação, que é quando se eu quero influenciar alguma coisa, eu trago você para participar da criação daquilo que eu quero influenciar. Pode ser por meio da distribuição e evolução de uma marca, criação de uma marca, pedindo a sua opinião, ou então fazendo você participar do movimento de informação. Se vocês forem ver, algo super bacana e para o bem, com valor social enorme, foi a propaganda feita pela própria Magalu, que eu já mencionei nesse vídeo, envolvendo o assédio, de diversas formas. E teve aquela importante que viralizou no Instagram, principalmente, que era a imagem do avatar da Magalu falando que se você estiver sofrendo assédio, estiver sofrendo violência doméstica e você quiser ir até o site da Magalu, lá tem um botão de pânico para você fingir que está comprando algo. E isso acabou propagando principalmente pela própria comunidade e pelas próprias pessoas. Então, mídia social, rede social, trending topic, criação de união e de influência tem impacto muito maior do que tinha no passado. Hoje em dia, a influência que as mídias alternativas, as redes sociais têm para o valor e para o impacto de uma ação é tão maior, tão grande ou até maior do que as mídias tradicionais. É claro que credibilidade ainda conta, veículos tradicionais acabam servindo de influência, mas se vocês forem analisar que, eventualmente, um vídeo do primo rico acaba influenciando mais a decisão de investimento do que, eventualmente, uma análise de balanço, é algo interessante. Ou mesmo se for imaginar uma carta do Luiz Barsi falando para comparação A comprando ação B, independentemente de fundamentos econômicos, pode acabar influenciando ainda mais o preço de ação. Da mesma forma que tudo isso mostra que esse novo normal, que sim, é um novo normal, vai mudar inclusive forma de avaliação, de composição de influência e, mais do que isso, de composição de opinião. Então, passando sobre tudo isso, vamos aproveitar e manda uma hashtag Ramuno na CNN. Até a próxima!